Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiano Moura, eu sou um consultor, um especialista na área de pós-produção e também sou um Master Trainer aqui da Blackmagic Design. Esse vídeo é uma continuação de um vídeo anterior que eu fiz sobre fundamentos da página de correção de cor. Se você não viu esse vídeo, você não tem experiência com correção de cor, recomendo você começar por esse vídeo primeiro, tá? Agora, se você já tem experiência, se você já se sente confortável com o assunto, vamos seguir em frente e continuar explorando a página de correção de cor aqui do DaVinci Resolve, ok? Vamos lá! Então a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui é nessa linha de tempo aqui que eu coloquei para vocês. A gente está vendo que tem formatos diferentes aqui, ó, Blackmagic Raw, a gente tem aqui Apple ProRes 4444, DNX HR, HQX, enfim. Isso é uma representação do mundo atual. Nas produções de hoje em dia, a gente sempre mistura muitas câmeras, a gente recebe material diferente, de espaços de cor diferentes. Então, um primeiro assunto que eu quero tocar com vocês é o que a gente chama do gerenciamento de cor, ou Color Management, em inglês, tá? Deixa eu te mostrar aqui o que isso significa. A ideia é a gente conseguir consolidar tudo isso, ganhar consistência e fazer tudo isso ficar mais unificado antes de começar a trabalhar. É só para ficar mais prático para você fazer sua correção de cor. Então, a gente precisa acessar as configurações do projeto. A gente vai encontrar isso aqui embaixo, ó, nesse botão aqui de engrenagem. E aqui na parte superior, eu vou procurar aqui, ó, Color Management, ok? Então, no momento, a gente está usando aqui uma ciência de cor que a gente chama de DaVinci YRGB. Nesse momento, o que está acontecendo de verdade é que o sistema de gerenciamento de cor está desligado, tá? Então, para a gente ligar, o que a gente vai fazer é passar para essa segunda opção. DaVinci YRGB Color Management, basicamente, podemos dizer que é um botão de ligar o sistema de gerenciamento de cor. Beleza. A partir daqui, você vai escolher então aqui um modo de processamento de cor. No momento o menu está bem simplificado, você só vai decidir se você vai trabalhar com mais material SDR, vídeo convencional, podemos pensar assim, ou mais material HDR. Quando eu clicar aqui, você até consegue ver, né, um resumo. Resumindo, o que está dizendo aqui é que a gente deve usar esse método, né, de processamento quando a maioria do nosso material estiver em SDR, tá bom? Não se preocupa com a entrega. Isso aqui, ó, quando fala suitable, significa que é aceitável, é tranquilo, dá para usar tanto para entregar em SDR quanto HDR. Então, se você quiser ser bem simples com essa situação, você usa uma das duas baseado no teu material bruto. Isso que é importante que você entenda. Eu vou ir um pouquinho mais longe. Vou desligar essa função aqui de gerenciamento de cor automático para a gente ir um pouquinho mais a fundo. Aqui, quando eu clicar agora, vocês vão ver que eu tenho mais opções. É um pouquinho mais técnico, precisa estudar um pouco mais. Você precisa realmente, assim, dedicar um tempo para entender essa questão técnica, se você quiser realmente, assim, se diferenciar nessa área de correção de cor, tá? Então, eu não vou ter tempo de explicar para vocês o que significa cada uma dessas tecnicalidades ou cada um desses protocolos, dessas regulamentações, mas eu quero atenção especial a esta área aqui, está escrito DaVinci Wide Gamut. O DaVinci Wide Gamut é um espaço de cor muito maior do que você precisa nos dias de hoje. Então é uma opção que eu estou dando para vocês que é, vamos dizer, impossível de você estragar seu material usando isso. Isso vai compreender coisas que têm pouca qualidade, média qualidade, alta qualidade, não tem problema. DaVinci Wide Gamut consegue aguentar bem e lidar bem com todas essas informações. Então, como eu não tenho tempo para explicar detalhadamente cada um desses espaços de cor, DaVinci Wide Gamut é uma opção excelente para quem precisa usar esse material, precisa usar correção de cor, precisa usar gerenciamento de cor, mas ainda não tem todos os conhecimentos e as tecnicalidades envolvidas, tá? Então aqui não tem como errar, é isso que eu quero dizer, tá bom? Então eu vou seguir em frente, vou acionar aqui DaVinci Wide Gamut. Por enquanto, a única coisa que eu quero que você preste atenção, e a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, é o que acontece com a imagem, tá? Eu vou puxar um pouquinho para cá para você ver. Quando eu der OK. Vamos só lembrar, a única coisa que eu fiz foi ativar a função de gerenciamento de cor e eu escolhi o espaço de cor para processamento, eu escolhi DaVinci Wide Gamut Intermediate, porque eu sei que não vai estragar nada. Então, quando eu apertar o Save, eu quero que você preste atenção tanto na imagem, quanto também no Scope. Vamos lá. Você viu uma diferença assim clara, né? O que aconteceu foi, ele pegou todos os dados da câmera e adaptou ou transformou, é o termo mais correto, para o espaço de cor DaVinci Wide Gamut. Então, em poucas palavras, o que ele fez foi adequar essa imagem para esse espaço de cor. E a ideia disso é simplesmente trazer mais consistência e mais flexibilidade para a pós-produção.
tá bom? Vamos dar uma olhada nas outras situações do que aconteceu. Então, nesse primeiro cenário aqui, como era material em RAW, é um material que está sendo processado diretamente no DaVinci Resolve, ele atuou automaticamente, perfeito. Agora, esses materiais aqui, ó, Apple ProRes, DNxHR, né, esses materiais foram processados na câmera e a gente precisa ver se foi detectado corretamente. A gente vem aqui com o botão direito e aqui onde está escrito Input Color Space, você consegue ver qual foi o espaço de cor que isso foi capturado e que o DaVinci Resolve acha que foi capturado, ou seja por metadados ou por qualquer informação de dentro da câmera. Então ele está supondo que veio aqui dessa câmera Blackmagic Design usando esse espaço de cor Film Generation 1, certo? Então algumas vezes ele vai detectar, outras vezes ele não vai detectar e aí você vai ter que fazer por conta própria, tá bom? Agora é importante entender que você tem a obrigação ainda de saber qual foi o espaço de cor que foi filmado. Se você não sabe, você tem que perguntar para a equipe, tá? Às vezes tem alguma documentação que vai te informar, o diretor de fotografia, tá bom? E aí você tem que fazer essa conferência. Botão direito, Input Color Space e ver se ele detectou corretamente o espaço de cor. Beleza? Vou te mostrar aqui um outro caso. Por exemplo, esse caso aqui. Ele até detectou, tá vendo aqui? Input Color Space. Ele até detectou, mas talvez esse não seja a maneira ideal de começar esse tratamento de cor. Já está muito estourado. Eu não sei se eu gostaria de começar assim. Eu preferia que tivesse um pouquinho mais plano esse material para eu dar a cara nele, né? Então, o que a gente pode fazer nesses casos também é abdicar do gerenciamento de cor do DaVinci em um clipe ou outro, tá bom? Então, a gente pode vir aqui onde está escrito Bypass Color Management, e aí quando a gente clica, tá vendo? Parou de atuar aqui, tá bom? Então, vamos resumir um pouquinho aqui a história. Você tem 3 situações. Primeira, material em RAW. Não precisa se preocupar nunca. Como ele é decodificado no DaVinci Resolve, ele simplesmente pega as informações da lente e adequa. Segunda situação, com o material que foi processado na câmera, você clica com o botão direito, se você achar alguma coisa estranha, e vê aqui no Input Color Space se realmente ele reconheceu a câmera e o espaço de cor que realmente foi capturado. A terceira situação que pode acontecer é você ter dúvida de qual foi o espaço de cor que foi filmado, você não sabe ou não ficou bom. Em qualquer um desses cenários, aí você pode desativar o sistema de gerenciamento de cor em um clipe, usando essa opção aqui, Bypass Color Management. Agora eu vou voltar naquela janela de configuração do projeto, né? Vou vir aqui em cima dessa vez, só para mostrar para vocês outras áreas, outras maneiras de chegar lá. Se você prefere aqui o menu tradicional, funciona também, ó, Project Settings. Vamos entender o que a gente fez aqui, um dos benefícios do sistema de gerenciamento de cor operado pelo DaVinci. O que a gente fez foi praticamente como se fosse você tentando marcar uma videoconferência com uns amigos de vários lugares do mundo. Você não pode chegar e falar assim, pessoal, vamos se encontrar às 10 horas? Isso não serve, porque cada pessoa que está num lugar diferente tem o fuso horário, né, daquela região. Então você precisa dizer, vamos todo mundo se encontrar às 10 horas do horário de Brasília? Ou seja, você determinou um formato geral, uma hora geral que todo mundo se adequa. Foi isso que você fez na primeira etapa com o gerenciamento de cor. Você estabilizou aqui que você quer produzir esse material, processar esse material usando o espaço de cor DaVinci Wide Gamut, e depois você foi em cada um e fez as conversões necessárias, né? No material em RAW não precisou, mas nos próximos você foi lá e ajustou para ter certeza que o espaço de cor de captura foi detectado para ele fazer a adaptação. Agora, uma vez que o material está consistente, está unificado, e você fez todo mundo está dentro desse espaço de cor DaVinci Wide Gamut, agora você vai conseguir usufruir do benefício disso, que é você setar o Output Color Space. Pensa nisso um pouco. Às vezes você fez um produto sem muitas pretensões e deu certo, e aí talvez uma TV vai querer comprar ele. De repente depois vai ser exibido no cinema, de repente isso vai parar na Netflix, você não sabe. Então, sem o sistema de gerenciamento de cor do DaVinci, você teria que recolorir esse material. Com o sistema de cor do DaVinci Resolve, o que você vai fazer é o seguinte, você vai simplesmente vir aqui no Output Color Space e vai escolher a entrega que você precisa. Então, por exemplo, Rec 709 é uma entrega padrão para televisão. Então você pode pegar e mudar essa entrega para, por exemplo, Ultra HD, para cinema, para Netflix, o que te pedirem, você consegue adaptar, fazer uma nova entrega. E o sistema que você fez de correção de cor vai todo ser adaptado. Talvez você tenha que ajustar um detalhe ou outro, mas é muito pouco.
esse novo processamento, essa nova entrega já vai estar toda adaptada, você vai ter que fazer pequenos ajustes e é por isso que a gente usa então o sistema de gerenciamento de cor do DaVinci Resolve. Beleza? Vamos seguir em frente então e ver mais alguns detalhes interessantes aqui do processamento do material. Eu vou manter o meu aqui em Rec 709, que é o padrão. Vou cancelar aqui. Agora eu vou pegar aqui meu primeiro clipe, selecionei, e quero me concentrar com vocês um pouquinho nessa área aqui de nodes. Eu quero que a gente conheça com um pouquinho mais de profundidade também como é que acontece esse processamento nesses nodes, ok? Então eu vou fazer só alguns exemplos, vou fazer exemplos didáticos para vocês, tá bom? Vocês podem acompanhar comigo ou vocês também podem fazer aí no projeto de vocês. Eu vou fazer o seguinte, só para fins didáticos, eu vou pegar e transformar essa imagem em preto e branco para a gente testar aqui alguns casos com ela. Uma boa maneira de transformar essa imagem em preto e branco é aqui onde está escrito RGB Mixer. A gente pode pegar e trabalhar aqui no nível de cor de cada um dos canais, mas o que eu vou fazer é aqui embaixo usar essa função aqui Monochrome. Legal? Então vocês viram que a imagem se transformou em preto e branco e você pode, né, com esse preto e branco, né, trabalhar basicamente cada um dos canais e decidindo a luminância que cada um vai ter. Então, a gente pode aqui manipular esse material e o que eu quero ver é o que acontece se seguir em frente eu colocar cor. Vamos dar uma olhada. Vou vir aqui no meu node, com o botão direito vou criar um novo node, tá? Essa é a última vez que eu vou criar com o mouse, porque é muito mais rápido se a gente se acostumar com o teclado. Então, eu vou escolher aqui, adicionar um novo node, serial, pronto. Vamos dar um nome para a gente não se confundir. Então, isso aqui eu vou chamar de PB. Esse segundo aqui eu vou chamar de sépia. Eu vou colocar alguma cor aqui artificialmente para a gente ver o que acontece. Deixa eu voltar aqui então para o Primer Wheels. Vou colocar um pouquinho aqui de alaranjado. Beleza. E aí a gente fez então um visual preto e branco com esse tom sépia, né, que dá esse tom meio envelhecido, né? Vamos chamar assim. Então o que eu quero que vocês pensem comigo? O que acontece se a gente trocar de ordem? É isso que eu estou curioso agora e quero também atiçar a curiosidade de vocês. Será que a ordem desses processamentos faz diferença? Como é que faz essa diferença? Vamos testar junto. Então, para eu trocar a ordem desse material, uma maneira seria o seguinte, eu pego aqui, seleciono o Node, aperto a letra E, ou a letra E, né? Dependendo de onde você está, e a letra E é o Extract. Ele retirou aqui esse Node da cadeia. Vou substituir ele aqui então de posição. Para eu colocar de volta é só vir com o mouse e encostar. Não precisa pressionar nada no teclado, tá? Encostei. Vamos ver se isso faz diferença. Beleza. Então, se você pensou aí que a cor ia ser cancelada e o material ia ficar preto e branco, você acertou. Maravilha. O que está acontecendo é exatamente isso. Apesar de eu ter colocado cor aqui, quando chega nesse node aqui, a cor é cancelada, né? Fica preto e branco. Agora, outra pergunta. Será que isso significa, então, que qualquer coisa que eu fizer nesse node não influencia no preto e branco? O fato de eu ter mudado a cor aqui não está influenciando nesse resultado? Vamos dar uma confirmada nisso? Eu vou desligar aqui esse node para a gente ver. Se você prestar atenção, você vai conseguir ver uma diferença. Então influencia. Apesar da cor ter sumido aqui, ela está influenciando, porque a entrada desse material agora é diferente. Bom, eu posso voltar lá, vou mexer aqui no canal aqui do Gamma, olha lá como mexe, em como o preto e branco vai ser gerado. Consegue ver? Por mais que eu mexa aqui em cores e a cor não apareça, né, você consegue ver nos nodes, mas você vê que o resultado interfere. Então pronto, esse primeiro teste foi para isso, para a gente ter certeza que todo mundo está consciente de que a ordem dos nodes faz diferença. Mesmo que nesse caso que a gente não estava usando a cor, né, o sépia, ela influencia no preto e branco. Vamos para o próximo exemplo. Eu vou desligar tudo isso aqui, né, zerar todo mundo, com o botão direito aqui, Reset All Grades and Nodes. Agora o que eu quero conversar com vocês é se é possível a gente destruir esse material. É possível a gente estragar esse vídeo de vez? Tem como recuperar? Qual é o limite? Vamos dar uma olhada nisso. Então, eu vou pegar esse material, vou fazer um exemplo aqui, que é o seguinte. Eu vou pegar aqui o lift, ok? E eu vou afundar ele muito, mas muito. Pronto. Então, eu perdi totalmente as informações mais escuras, certo? E eu vou tentar, então, em um outro node, recuperar isso. Eu vou pressionar, então, Option S, porque eu estou no Mac. Se você estiver no Windows, vai pressionar Alt S. E aqui nesse segundo node, eu vou tentar recuperar isso. Vou tentar recuperar com outra ferramenta, tá? Vou vir aqui nas curvas
e vou meramente tentar puxar para levantar de volta. Se você olhar assim, você consegue perceber que é um pouco tenso a situação, né? Eu não estou conseguindo restaurar, tá bom? A verdade é que eu não estou conseguindo restaurar porque eu não estou fazendo o contrabalanço, vamos chamar assim, eu não estou restaurando na mesma posição, na mesma intensidade e na mesma luminância que eu fiz perder o material, tá bom? Então deixa eu te mostrar como é que a gente poderia fazer isso e resolver. Eu vou deletar esse pontinho aqui, clicando com o botão direito, e agora eu vou usar esse ponto aqui. Então esse ponto aqui representa mais ou menos como se fosse lift. Se eu puxar ele aqui, ó, você vai ver que eu vou conseguir trazer de volta o sinal. O que a gente aprendeu então com isso? É possível restaurar? Sim. Esse material não é destrutivo. Diferente de outros aplicativos, quando você estoura em um efeito, no próximo efeito não dá para recuperar. Aqui no DaVinci a gente viu que mesmo que você estoure em um node, no próximo node ainda dá para recuperar. Agora, isso quer dizer que eu recomendo? Não, eu não estou recomendando isso. Eu estou recomendando que você conheça os limites, porque num processo, né, de correção de cor muito longo, o que vai acontecer é que esse material você vai mexer em tantos lugares diferentes que talvez você não vai saber aonde fazer a correção, onde restaurar o material. Só que era um exemplo didático, eu sabia como puxar de volta, mas se tiver 30 nodes, não. Então pega leve, tá? Sempre faz suas correções, né, deixando aqui um espaço aqui embaixo, deixa um espaço aqui em cima também, tenta evitar de estourar até o node final, tá bom? Fica mais fácil de você trabalhar assim. Então agora eu vou de novo aqui com o botão direito, vou zerar todo mundo, Reset All Grades and Nodes, e vou partir para um terceiro exemplo. Aqui eu quero que a gente entenda melhor a interação das informações de luminância e as informações de crominância, beleza? Então primeiro eu vou contrastar um pouquinho essa imagem, tá? A maneira mais prática aqui é por aqui, ó. Puxei, pronto, gerei um contraste aqui bem forte até. E num segundo node, eu vou mexer em cor, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o offset e vou deixar levemente azulado. Pronto. Deixa eu dar um nome aqui para ficar fácil de vocês entenderem. Então isso aqui é contraste. E isso aqui, ciano. Então agora o que eu gostaria que a gente visse juntos é a ordem de novo. Vamos ver se é melhor fazer primeiro luminância e depois crominância ou o inverso. Eu vou te mostrar uma outra maneira de fazer essa inversão, que é super legal, que é o seguinte, ó, vou pegar aqui onde está escrito ciano, vou pressionar aqui o Ctrl no Windows ou Command no Mac e vou arrastar para cá. Isso aqui é uma maneira da gente mudar a ordem. Ver se você consegue perceber, ó, o ciano veio primeiro, o contraste veio depois. Tá bem claro a diferença, né? Quando a gente coloca a cor antes e depois contrasta, a gente acaba contrastando também a cor, e aí fica mais rico, né, mais intenso. Eu vou voltar aqui para você ver. Pressionei aqui o Ctrl no Windows ou Command no Mac, arrastei aqui de novo. Olha como vai ficar mais suave agora. Certo? Então a gente contrastou com a cor original e a gente deu um toque de ciano. Então, de forma geral, é mais interessante primeiro você estabilizar e decidir o que você quer de luminância para depois dar um toque final de cor. Você vai ter mais controle e vai ficar tudo mais sutil. Então vou salvar essa configuração aqui, com o botão direito aqui na tela, Grab Still. Vou salvar aqui só para a gente poder comparar de novo. Pronto, troquei a ordem. E aqui com 2 cliques, né, a gente tem aqui como comparar os dois. Ó. Quando eu passo o mouse, aqui, ó, você consegue ver. Isso aqui é com a luminância vindo primeiro e depois a cor. E aqui, ó, quando eu passo o mouse, olha só como fica cheio, como a cor entra mais rápido, mais forte, né? E, sinceramente, menos natural, tá? Aqui ficou um pouquinho mais natural, com a cor primeiro, já fica um pouquinho mais forte e não muito natural. Beleza, vou desligar aqui meu wipe e a gente pode seguir em frente. Então agora eu quero falar com vocês um pouco sobre as possibilidades que você tem quando você filma em RAW. R-A-W, RAW significa cru, né, em inglês. O que significa é que você tem todos os dados que a câmera captou, né, pelo sensor, e eles estão disponíveis aqui para a gente remexer. A vantagem é que esse material está sendo decodificado diretamente aqui no software. Então, de uma maneira bem simples, bem lúdica para você entender, o que ele permite é que a gente consiga, como se fosse pegar uma máquina do tempo, voltar para o dia do set de filmagem e remexer
em algumas configurações da câmera. Se você errou alguma coisa no dia da câmera ou simplesmente mudou de ideia, dá para voltar e mexer nesses itens. Essa que é a grande vantagem, ou uma das principais vantagens. Deixa eu te mostrar um pouquinho na prática o que isso significa. Então, aqui eu vou partir para o segundo clipe, tá? Então, aqui nesse segundo clipe, vocês conseguem ver também, tá em RAW. Quando eu venho aqui nesse primeiro botão, a gente entrou na área chamada Camera Raw. Tá? Então, a gente está vendo aqui que ele está sendo decodificado, a qualidade que está sendo decodificado, e a gente consegue ver também aqui como é que ele está fazendo a decodificação, usando o quê? As informações do clipe. Tá? Bem da verdade, pessoal, assim, se você jogar um arquivo de RAW aí no seu computador, na verdade vem assim, ó. Vem com essa opção, Camera Metadata. Vai estar tudo desligado aqui, tá bom? Então, para esse projeto já está aberto aqui em Clip, mas normalmente é você que vai ter que fazer isso. Então, memoriza assim, quando você usa a função Clip, significa que ele vai abrir os dados aqui para você e aí você vai poder mexer à vontade, tá? Então, o que a gente tem aqui de interessante? Essas configurações que você está vendo aqui não é do DaVinci Resolve. Isso aqui são configurações da câmera que você pode mexer pelo DaVinci Resolve. Deu para entender a diferença? Então, no caso aqui, a gente está com uma câmera da Blackmagic, vai aparecer uns controles. Se você tiver com uma Sony, aparecem outros controles. Se tiver com uma Alexa, é outro controle. Se tiver com a Red, é outro controle. Deu para entender? Essa área aqui, você está mexendo na câmera, você pode pensar assim. Uma das coisas interessantíssimas que a gente pode fazer aqui é repensar o ISO. Tá? Então ele está com o ISO 400 e ficou legal aqui a exposição nessa área, nem me incomoda tanto, mas aqui já ficou muito super exposto. Então eu poderia voltar aqui, que era uma coisa que só aconteceria na câmera, e eu posso descer aqui o ISO, posso mudar de ideia, tá? Eu vou colocar 100, vou botar o mais baixo de todos só para você entender. Beleza. Então com essa nova decisão, a gente conseguiu aqui, claro, ficou mais escuro aqui, mas também não perdeu tanta informação do céu. Perdeu? Sim, ainda perdeu, mas calma lá, vou te mostrar um negócio bem legal agora. A gente consegue ver aqui no Waveform que aqui, ó, foi onde perdeu as informações do céu, aqui é o limite. Mas olha só que legal, quando a gente vem aqui nessa função, ó, Highlight Recovery, a gente consegue restaurar tudo que a gente perdeu. Legal, né? Essa é uma das belezas do mundo, né, da filmagem em RAW. Essa flexibilidade que você tem de repensar as coisas que foram decididas no set, você mexer na pós-produção também. Seguindo em frente, eu vou fazer correção de cor nesse material, que já está bem legal, mas a gente vai caprichar um pouquinho mais, só que eu vou usar uma nova área que a gente não viu ainda nesses vídeos. Vamos lá. Então aqui, eu vou apresentar para vocês essa área aqui chamada HDR. A princípio você já conhece mais ou menos esse visual, Color Wheels e tal, mexer a exposição, só que você viu isso nessa ferramenta aqui. Primaries Color Wheels. Então eu vou vir aqui, e já para tirar um mal entendido, não é porque está escrito HDR que isso é só para HDR, tá bom? Você pode usar isso com qualquer tipo de filmagem, tá bom? Não é um assunto que eu estou falando só para quem está filmando ou entregando em HDR, então presta atenção que vai ser útil para qualquer tipo de vídeo. Então aqui, o que acontece de diferente? A gente tem aqui mais opções de áreas para trabalhar, tá? Se eu clicar aqui nesses 3 bolinhas aqui coloridas, vai estar escrito aqui, ó, Black, Dark, Shadow. Então, ao invés de só um controle para trabalhar nas áreas mais escuras, com a ferramenta HDR você tem 3 controles, tá? Então, claro que vai ficar um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais flexível, né? De você manipular a imagem, né? Se eu seguir aqui para esses bancos aqui, que a gente chama, a gente tem mais 3 opções agora para as áreas claras, Light, Highlight e Specular. Então, basicamente, eu estou te dando agora uma opção com mais controles para você sofisticar um pouquinho mais e você ganhar mais flexibilidade. Eu quero te mostrar isso agora por um outro lugar, né? Por um outro ponto de vista. Aqui, ó, se a gente mudar para essa opção aqui, dá para você entender melhor o que está sendo feito nessa ferramenta. Isso aqui é o que a gente chama do gráfico, né, de zonas. Tá? Então, a gente consegue ver aqui, ó, se eu clicar aqui, você consegue ver que está acionado aqui o Black, ou seja, os controles do Black atuam desse ponto, né, de luminância, vamos dizer assim, para a esquerda, tá? Isso aqui está em stops. 8 stops negativos, 0, mais 8 stops positivos. Sempre que eu mexer no controle Black, eu estou mexendo aqui desse conteúdo daqui para cá. Se eu tiver aqui, eu tenho o controle Dark, estão vendo? Então isso aqui mexe daqui para cá, certo? Agora esse terceiro, se você olhar, a seta está apontando para o lado direito. Conseguem perceber? Isso aqui é o controle Light. O controle Light vai atuar então daqui para cá, sempre com um degradê. Então aqui a gente pode pensar o seguinte, os controles Light e aqui o Shadow
são os mais abrangentes. Eles vão daquele ponto até o final. Mas se você quer controles mais específicos, aí você vai usando os controles mais afastados, né? Como foi o exemplo aqui do Dark, que vai só nas pontinhas mais escuros, ou desse lado direito, e o Specular, daqui para o lado direito. Ok? Eu vou voltar aqui então para o controle atual para a gente começar a trabalhar. Então, como mexe nessa ferramenta? Assim? Tem algumas maneiras, né? Não tem uma regra, não tem um jeito certo. Eu tenho um método que eu uso que eu sinto que é mais simples para quem está começando a entender esse novo conceito dessas ferramentas mais sofisticadas. Então, eu sempre começo aqui pelo global, tá? Então, no global, a gente vai usar para definir aonde a gente quer a nossa exposição, a nossa cor. E aqui, ó, tem um controle de exposição. E eu quero que você perceba o seguinte. Quando eu puxo aqui para a direita, eu quero que vocês olhem lá na parte superior. Você vai ver que vai ficando mais claro, só que ele vai amassando o sinal aos poucos. Lá no waveform, consegue ver lá no waveform? Ele está amassando o sinal muito suavemente. Então essa é uma diferença dessa ferramenta. Ela não chega e vai limitando e vai cortando o sinal. Ela tem um leve arredondamento com o propósito de ficar mais natural a sua imagem, mesmo que você extrapole muitos valores. Eu, claro, exagerei aqui, né? Vou zerar aqui o meu. Mas sim, eu quero puxar um pouquinho a exposição para trazer um pouquinho mais essa informação média aqui. Pronto. Mesmo que o céu tenha passado um pouquinho, depois eu vou conseguir recuperar ele usando as áreas de luz mais altas, né? Então aqui entra outra dúvida, né? Quando a gente coloca muitas ferramentas, a pessoa fica na dúvida assim, tá bom, qual das três eu uso, né? Vamos fazer o seguinte, vamos sempre começar pela ferramenta mais abrangente. E depois a gente vai nas ferramentas mais específicas. Então, o Light, como eu falei para você, é a ferramenta mais abrangente. Eu vou ajustar aqui a exposição, ó, e dar uma olhada sempre lá no Scope, o que ele está pegando. Ok, ajustei, eu quero puxar um pouquinho mais de claridade. E aqui no Highlight, você vai ver que ele vai pegar menos, ó, pega basicamente só aquela parte superior, né, acima de 768. Isso aqui eu vou reduzir um pouquinho, para não deixar tão estourado. E aqui no Specular, vai ver que pega menos ainda, tá vendo? Ele pega só ali a partir de 896, mais ou menos. Então eu vou também trazer um pouquinho para menos. A gente pode também colocar cor, né, quem sabe? Vou colocar aqui no Highlight, vou azular um pouquinho para pintar um azulzinho do céu. Vamos ver então essa nova exposição aqui, vamos só ver o que isso trouxe para a imagem. Vamos ver isso em tela cheia. Vou ligar e desligar. Então o que você está conseguindo perceber é o seguinte, as partes escuras eu consegui chamar mais, as partes claras, né, do céu eu dei uma segurada, consegui colocar um pouco de cor e aí eu consegui o melhor dos dois mundos graças ao material em RAW e graças também à ferramenta HDR. Então agora eu vou seguir em frente e eu vou mexer um pouquinho nas partes escuras também. Para navegar aqui entre os bancos, a gente clica aqui nessas bolinhas, né? Como eu quero as três partes escuras na minha mão, eu vou deixar esses três selecionados. Então, de novo, vamos lembrar da minha sugestão. Começa com os controles mais abrangentes. Depois, se necessário, você vai para os controles mais específicos. Assim a gente consegue ter controle e deixar a imagem mais natural, tá bom? Não é uma imposição, é só uma sugestão. Vamos lá. O controle mais abrangente, então, das áreas escuras é o Shadow, ok? Então, eu vou arrumar aqui a exposição dele, ver se eu quero mais escuro ou mais claro, ajustei o ponto ideal para mim. Sigo aqui para o Dark. De novo, quero vocês sempre prestando atenção nos scopes, tá bom? Eu puxo um pouco mais, um pouco menos. Está começando a contrastar legal. E aqui Black é o último, vai pegar só os pontos mais escuros da imagem. Se você olhar lá no scope, quase não mexe, né? Ele só está mexendo nos últimos detalhezinhos, mas deu para chamar um pouquinho mais do Shadow. Vamos de novo abrir em tela cheia. E tá ótimo. Essa ferramenta, ela é super flexível e eu vou mostrar para vocês agora um dos meus recursos prediletos aqui. Vem cá. Aqui no Primer Wheels a gente sabia que a gente tinha o Lift, Gamma, Gain, mas eles são determinados pelo fabricante. A Blackmagic Design decidiu até onde vai o Lift, até onde vai o Gamma, até onde vai o Gain. Na ferramenta HDR não é assim. Você é que vai determinar até que ponto que vai cada uma das áreas. Então, deixa eu te explicar como é que você vai regular isso. Voltando aqui para a página aqui de HDR, você pode saber até onde essa área está atuando se você clicar nessa bolinha aqui, ó. Essa é a bolinha do Highlight. Ele é temporário, tá? Se eu tirar o dedo do mouse, você vai ver que vai sumir,
mas você consegue ver até onde o Black está atuando. Eu estou vendo que ele está atuando realmente só nas coisas mais escuras. E eu posso corrigir isso, posso pedir para ele ser um pouquinho mais abrangente se eu pegar esse controle aqui e aumentar. Ó. Se eu aumentar e clicar lá de novo, começou a entrar mais elementos. Então uma sugestão que a gente poderia fazer, que é exclusivo aqui, né, também dessa área aqui, High Dynamic Range, é ajustar a saturação por área. A gente não tem um saturador único, a gente tem um saturador por área, tá vendo aqui? Então, por exemplo, nas partes mais escuras, eu poderia optar, ó, de tirar aqui saturação, não muito, mas tirar pelo menos metade, para ter certeza que essas áreas escuras realmente não tenham muita tendência de cor, nem laranja, nem verde, nem azul, certo? Então é uma tática que eu uso para simplificar esse processo de correção. Agora eu vou pegar aqui uma área clara, eu vou pegar aqui o highlight, a gente consegue ver onde ele está atuando, e a gente vê aqui o light onde está atuando. Dá uma olhada aqui no light, ele está pegando tanto o céu quanto as pedras, né? Isso está me incomodando, eu queria tirar as pedras da jogada. E agora eu vou te mostrar um truque super legal para que o highlight funcione aqui fixo, não precise ficar temporário. O que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou ligar a função aqui em cima, highlight. Então o que aconteceu? Ele ligou levando em consideração a área que a gente estava trabalhando antes. Quando eu der um toque aqui no light, ó, ele já está me mostrando o highlight desta área. Se eu der um toque aqui no specular, ele está me mostrando o que essa área está pegando lá. E agora está preso, né? Eu não preciso ficar clicando e segurando o mouse. Então, eu vou clicar aqui no light, o highlight é desta área, e agora, ó, vou puxar para incluir ou retirar informações. Presta atenção no scope. No scope eu estou determinando até que ponto que eu gostaria que atuasse. Então eu estou tirando um pouquinho aqui as pedras da jogada, para eu poder azular mais, talvez, né? Vou desligar aqui o highlight, sem comprometer tanto o resto dos elementos. Então eu vou azular um pouquinho mais ainda essa imagem e vamos ver o que a gente conseguiu. Levantei e desliga. Então agora eu vou seguir em frente e vou mostrar para vocês um dos recursos que talvez seja um dos mais revolucionários assim, dos últimos tempos aqui. A gente chama de Magic Mask, é uma maneira do software detectar uma pessoa, né, e você poder depois fazer correção de cor só nela, tá? Deixa eu te mostrar como funciona. Eu vou usar esse clip 3 aqui, e a função Magic Mask você vai encontrar aqui, ó. Um comentário rápido sobre isso, essa é uma função que é do DaVinci Resolve Studio, a versão gratuita no momento não tem acesso a essa função, porque isso usa um sistema de inteligência artificial que só está incluído no DaVinci Resolve Studio. Então, se você tem a versão gratuita, você não vai ver, mas você vai poder acompanhar aqui comigo e eu aposto que você vai gostar bastante. Então, aqui no Magic Mask, o que a gente vai fazer é simplesmente chegar para o software e dizer, olha, isso aqui é uma pessoa. É basicamente isso. Na prática, o que significa é pegar aqui o meu mouse, levar perto da pessoa e fazer um risquinho nela. Dá para acreditar que a gente só fez um risquinho e ele já sabe o que é uma pessoa? Vamos ver se isso é verdade ou não. Para ter certeza que ele detectou, eu vou acionar esse botão aqui, ó. Esse botão a gente chama de Mask Overlay. Quando eu seleciono, ele ativa, demora um tempinho e está detectado. Percebeu o que está acontecendo aqui? A gente não está aqui nem com o Qualifier escolhendo um pixel. A gente simplesmente apontou para um software que tem inteligência artificial e falou, olha, isso aqui é uma pessoa. Ele, beleza, então tá ótimo. Eu vou seguir em frente aqui, porque isso aqui é um vídeo, certo? E a pessoa está correndo. Vamos ver então como é que o DaVinci vai se comportar se a gente fizer um tracking desse movimento. Eu vou vir aqui embaixo, no próprio Magic Mask a gente tem esses botões de tracking, e eu vou pressionar aqui o botão para iniciar o tracking. Beleza, o tracking funcionou super bem. Quero te mostrar algumas áreas específicas, alguns detalhes. Dá uma olhada aqui, ó, ele consegue perceber que passou um objeto na frente dela, tá? A gente tem aqui, ela estava atrás dos arbustos, assim que ela apareceu em cena, aí a gente começou a ver a perna dela. Isso aqui é muito, muito impressionante. Então, agora seguindo em frente, o que eu vou fazer é te mostrar alguns recursos para você refinar essas máscaras, tá? Eu vou aumentar um pouquinho aqui meu zoom, rolar aqui por meio para você ver melhor. E a princípio, a primeira detecção que ele faz é um pouquinho assim mais grosseira, né? Para que seja rápido, tá? Essa é a verdade. Mas se você quiser o melhor resultado possível, você poderia vir aqui, ó, onde está escrito Quality, simplesmente muda aqui para o Better, ele vai recalcular e olha lá como ficou mais encaixado, tá bom? Para a maioria dos processos não precisa de tanta qualidade assim.
tá bom? Para correção de cor, a gente só quer dar pequenos retoques, diferente da área de efeitos visuais. Então, eu normalmente vou usar sempre aqui no Faster, a não ser que seja uma coisa muito, muito específica. Então, ainda usando o Faster, apesar de ser menos detalhado, né, como o outro processo, a gente ainda pode refinar aqui usando alguns controles. Esse Smart Refine, especialmente, é muito bom, porque ele é uma maneira de ampliar a máscara ou reduzir a máscara, mas com inteligência. Por isso o nome Smart. O que ele faz? Nos locais que ele estava na dúvida, quando você puxa, ele vai reduzindo. Porém, nos locais que ele tem certeza que ele está correto, você vai puxando e ele fica quietinho. Então ele tem inteligência. Alguns lugares vai mais, outros lugares vão menos, e você consegue um bom resultado assim, ó. Vou pegar e puxar o Smart Refine. Você está vendo que a máscara vai começando a contrair, né? Vou puxar mais aqui, ó. Mas você vê ali que vários lugares continuam fixos, certo? Para a maioria dos casos, isso aqui é super suficiente, tá? Então, ó, eu vou vir de novo aqui no Toggle Overlay, vou desligar, e vou voltar aqui meu zoom, escolher aqui a função Fit. Outra maneira de fazer isso seria pressionando o Shift Z. Então vamos trabalhar um pouquinho agora na cor desse material. Então o que a gente pode fazer? É só contrastar um pouquinho mais a imagem. Ó. Vou botar um pouquinho mais aqui de ganho. Tira aqui um pouquinho no Lift. Pronto, contrastou. Legal. Vou ligar e desligar para não pegar muito pesado. O que a gente pode fazer? Talvez botar um pouco mais de luz aqui no Gama. Liguei e desliguei, tá começando a vir para frente, né? Tá começando a ficar mais claro essa pessoa. Talvez um pouco de cor. Vou escolher aqui a saturação, botar em 60. Beleza. Eu tô sempre exagerando um pouquinho, tá bom? Para ter certeza que vocês estão vendo, mas assim, pega leve, tá? Sempre um pouquinho menos do que vocês estão me vendo fazer, tá bom? Eu tô usando só para fins didáticos, eu tô dando uma puxada um pouco maior do que o meu próprio gosto, pessoal. Então aqui, ó, eu vou tirar mais um pouquinho, liga e desliga. E beleza. Se você sentir que está muito marcado, está começando a perceber fácil, volta lá no Magic Mask e aumenta aqui o Smart Refine. E outros controles bons aqui que você tem para corrigir seria esse aqui, ó, Denoise. Ele vai dar uma leve suavização em volta, é um degradê em volta, melhor dizendo. E aqui no Blur, você tem um desfoque em volta. Os dois são muito úteis para que seja menos perceptível a atuação da máscara. Como eu falei no início, né, assim, para efeitos visuais você precisaria fazer isso muito perfeitinho. Agora, para correção de cor, é só retoques, tá bom? Então não tem problema usar assim, com essa máscara não tão precisa, vocês viram, funcionou super bem. Seguindo em frente, eu vou fazer o seguinte, ó, vou zerar meus controles, já provei aqui o ponto, e vou usar uma outra função. Eu vou continuar com ela selecionada, mas eu vou usar esse botão aqui, que é o botão de inversão. Ele vai inverter a máscara, então, só para vocês ficarem ligados nisso. Se eu quisesse deixar ela como ela tá e mexer em todo o fundo, também era uma opção, tá bom? Vou fazer um exemplo aqui bem simples, simplesmente vou zerar a saturação aqui, ó. Pegar, puxar tudo para a esquerda, e aí a gente tem aquele clássico efeito, né, da pessoa colorida e o fundo em preto e branco, né? Agora que você tem uma visão geral do Magic Mask, eu vou pegar um segundo clipe, só para a gente explorar um pouquinho mais alguns detalhes, tá? Eu vou vir aqui e escolher esse clipe 4. Nesse clipe 4 não aparece a pessoa inteira, então vamos entender aqui mais alguns detalhes sobre essa função. Eu vou continuar aqui no Magic Mask, tá aqui, só que eu não quero mais fazer uma detecção da pessoa, eu quero fazer uma detecção de partes da pessoa, olha isso. Então eu vou vir aqui em Features, e aqui a gente pode decidir se a gente quer escolher o braço, a perna, a roupa, tá? Eu vou escolher aqui Face, e você já sabe como é que é só vir dar um risquinho aqui, tá? Não precisa ser um risco grande, os riscos menores funcionam melhor, tá bom? Então, selecionei aqui o rosto, vamos ver se isso aqui foi bem detectado, então eu vou usar essa função aqui, o Mask Overlay, perfeito. Então o rosto não incluiu o pescoço, então eu vou voltar aqui e vou usar uma segunda opção, torso, então é a área aqui que tem a pele exposta, cliquei, faço um segundo risquinho aqui, ó, e incluiu. Então repara, eu tenho dois riscos, né, que a gente chama de stroke, um para a face, um para o pescoço, e a gente vai fazer o rastreamento nos dois ao mesmo tempo, tá? Então eu vou vir aqui no botão de tracking, cliquei, e vamos aguardar. Pronto, já funcionou super bem. Eu vou seguir em frente aqui, vou desligar aqui o botão aqui do Mask Overlay
e vou começar a mexer na cor. Vai acontecer com vocês de se incomodar um pouquinho com esses risquinhos, né, que a gente fez, azuis, mas a gente tira super, super fácil. A gente só vai vir aqui, ó, no menu de opções e vai usar essa opção, ó, Show Strokes, a gente vai desligar. Pronto. Agora já não atrapalha mais nada, vamos terminar aqui nosso trabalho. O que a gente pode fazer? Vou vir aqui no Gama, deixar um pouquinho mais claro a pele dele. Legal. Um toquinho de contraste aqui em cima, quem sabe? Só para destacar mais detalhes. Quem sabe aqui no Mid-Tone Detail, dessa vez suavizar um pouquinho o rosto dele. Não deixar tantas marcas. Beleza. E um pouquinho de cor também aqui. Vou aumentar um pouquinho a saturação. Será que esses mínimos ajustes já fazem diferença? Vamos ver, ó. Vou abrir em tela cheia, ligar e desligar. E aí você consegue ver que você consegue colocar ele perfeito exatamente como for melhor para você. Tá bom? Então, acho que no meu caso aqui eu prefiro ainda clarear um pouco mais. Vou olhar aqui como é que estava aqui dentro, para ver se está valendo também. Aqui dentro valeu muito a pena. Aqui no meio do caminho. Legal. Ok, mais uma vez, muito cuidado com a pele, ok? Sempre muito sutil, bem menos do que vocês estão me vendo fazer aqui, tá? É melhor você pegar mais leve do que você correr o risco de exagerar e ficar muito caricato, muito artificial, tá bom? Uma coisa que eu vou sugerir para vocês, então, ó, ao invés de saturar, quando você quiser colocar a cor, principalmente na pele, eu vou zerar o meu, tá? Com 2 cliques. Você pode optar aqui pelo Color Boost. Ele também é uma maneira de saturar, mas de forma geral fica mais suave assim com a pele, fica mais controlado, tá? Então, eu puxaria esse aqui um pouco, né? Sempre observa no resto da imagem, tá? Confere em tela cheia, liga e desliga até você conseguir seu resultado, tá bom? Lembra também de refinar, eu não refinei o meu, então puxaria o Smart Refine, Denoise, para ajudar a suavizar um pouco, e Blur também, bem-vindo, tá? Vou abrir de novo e aí tentar achar o ponto ideal. Agora, seguindo em frente, a gente vai usar uma ferramenta que a gente chama de Color Warper, que também é bem exclusiva, bem única ao DaVinci Resolve. Quero mostrar para vocês como é que ela funciona. Então, eu vou selecionar aqui meu clipe 5, vou acionar o Color Warper, tá aqui, beleza? Para vocês poderem ver um pouco melhor, eu também vou destacar ele, tá? Essa área do meio, geralmente você tem esse botão para destacar e poder colocar aqui, ó, no tamanho que você quiser. Então, eu vou pegar o meu, puxar aqui para baixo, aumentar um pouco mais, só para ficar mais fácil aqui para vocês estudarem. Então, o que é o Color Warper? O Color Warper é uma maneira de você, com um controle muito intuitivo, direto na tela, remexer tanto na cor quanto na saturação da cor, ok? Aqui direto, então, no software, sem se preocupar muito com tecnicalidades, eu vou meramente, ó, posicionar meu mouse aqui, sem falar muito, só vou clicar e arrastar aqui para a esquerda para você ver o que acontece. Vou voltar e aí você está vendo o que está acontecendo. Quero que você preste atenção também lá no Color Warper. O que está acontecendo é, quanto mais para fora eu puxo, mais saturação eu coloco naquele ponto que eu cliquei. Conseguiu ver? O que eu posso fazer também é rotacionar. Eu posso pegar, ó, empurrar para baixo, empurrar para cima, e agora eu estou mudando a cor. Não é a saturação, mas a cor em si. Legal? Então isso aqui foi a minha primeira explicação, bem simples, só para você ver do que se trata, tá? Agora eu quero que você entenda um pouquinho mais sobre a ferramenta. Quando eu estou passando o mouse aqui, você vai ver no Color Warper, a gente tem ali uma cruz laranja, que é onde meu mouse está, tá? É o pixel que eu selecionei, que está lá. E você está vendo também um quadrado amarelo, tá vendo? Ele muda de posição dependendo de onde eu vou. Então o quadrado amarelo seria a informação mais próxima, né? De ponto que eu selecionei, aquele quadrado é o lugar mais próximo. E às vezes vai acontecer isso que está acontecendo aqui, né? É uma aproximação, não é exatamente o ponto que eu escolhi. Então o que a gente pode fazer aqui, né, é aumentar a resolução dessa teia para não ficar com essa informação aproximada. Eu vou descer meu mouse aqui, vou escolher a opção aqui, por exemplo, de 12 pontos. Então aumentou a resolução tanto aqui de saturação, quanto também aqui da cor. Então agora, quando eu chegar lá na imagem, a possibilidade de eu encontrar um ponto mais próximo e ser mais específico, por exemplo, nessa tonalidade,
vai ser diferente dessa tonalidade, vai ser muito maior. Vou pegar aqui uma outra tonalidade. Consegue ver? Você consegue estruturar melhor e criar diferença nos arbustos aqui, nessa vegetação, de forma muito mais limpa. Provavelmente, quem tem experiência com DaVinci Resolve deve estar comparando isso com as curvas chamadas Hue versus Hue, Hue versus Saturation. Não está errado, tá bom? Tá certo, é uma boa comparação. Isso é simplesmente uma outra abordagem, um novo ponto de vista, uma nova maneira de mexer, porque a gente consegue mexer aqui, ó, direto na tela, não daria para você fazer isso lá, e você consegue mexer em Hue e Saturation ao mesmo tempo. No caso das cores, você precisaria fazer isso com curvas separadas, aqui você faz os dois de uma vez só, tá bom? Então é só uma outra mecânica, só isso. Agora eu vou querer trabalhar aqui nessas montanhas, só para fins didáticos mesmo. Quando eu puxar aqui e tentar empurrar de azul, perceba que o céu também está sendo manipulado. Beleza? Isso aqui pode te incomodar várias vezes. Então eu vou zerar aqui esse ponto, vai ser um bom momento para aproveitar e mostrar para vocês como zera um ponto aqui que a gente mexeu. É clicando com o botão direito, ó, zerou, tá bom? E o que a gente vai fazer é tentar proteger o céu. O céu eu não quero que mude tanto. Então eu vou passar o mouse nele, eu tô vendo ali o ponto e eu vou selecionar. Reparou que ele selecionou essa bolinha aqui? Então essa bola aqui representa o céu. Eu quero travar isso. Eu não gostaria que manipulasse tanto o céu. Então eu vou vir aqui, ó. Nesse botão a gente chama de Convert to Pin. Pin é isso, é você travar aquele ponto e falar, cara, não mexa nisso. Então eu clico, ele ficou aqui com uma outra coloração, né? Ficou com essa bordinha preta. E agora, quando eu tentar mexer de novo nas nuvens, repara que quando eu puxar, ó, o céu não vai atuar tanto. Porque dessa vez eu estou mantendo preso aquele ponto. Então é muito importante entender esse conceito aqui dos elementos. Esses pontos marcados aqui com a bordinha preta significa que estão travados. E aí a gente vai poder fazer outros ajustes aqui direto, se você quiser, sem mexer nada aqui. Por último, eu quero te dar mais uma dica para você entender melhor qual área que você está mexendo. Se você está na dúvida o que esse ponto faz, por exemplo, a gente pressiona Alt no Windows ou Option no Mac e clica. Isso é o highlight dessa área. Se eu vir aqui nesse ponto, lembra de novo, Alt no Windows, Option no Mac, clicou. Esse é o highlight do que eu estou mexendo aqui, no caso, das montanhas. Então, essas duas ferramentas que eu mostrei para vocês agora, Magic Mask e o Color Warper, já é um mundo de estudos, tá? Eu recomendo seriamente que você procure se informar melhor, conhecer os outros botões. Eles são bem intuitivos, mas vale muito, muito a pena. Essas duas ferramentas são extremamente poderosas e vai mudar bastante, assim, o tempo que você demora para corrigir muitas coisas, tá? Então, seguindo em frente, eu vou fechar um pouquinho aqui o Color Warper. E vamos explorar a área de efeitos aqui da página de cor. Vou pegar o clip 6 como exemplo. Vamos acessar aqui do lado direito. Aqui a gente tem a parte de efeitos. Cliquei. E o que a gente precisa agora é o quê? A gente precisa procurar o nosso efeito. A gente tem muitos efeitos aqui. É meio ruim ficar rolando assim, tentando descobrir o nome do efeito que você quer. Então eu recomendo vocês usarem essa área aqui, ó. A gente tem um botão aqui de pesquisa. O efeito que eu quero mostrar para vocês a gente chama de Tilt Shift Blur. Então só de eu digitar Tilt já apareceu e agora eu vou seguir em frente e vou aplicar aqui nesse nodo. Vou pegar e arrastar e vamos entender o efeito. Aqui em cima está desfocado, aqui no meio está legal, aqui embaixo está desfocado, tá bom? Então isso a gente está replicando ou emulando, né, um efeito que acontece com esse tipo de lente que a gente chama de Tilt Shift. A gente pode configurar um pouquinho melhor, né, aqui direto no software, a gente tem mais controle, você não precisa alugar uma lente especificamente para um trabalho, se for só um detalhe ou outro, né, aqui você vai ganhar um pouco mais de flexibilidade para isso, e funciona super, super bem. Deixa eu te mostrar. Se eu acessar a área aqui de configurações, eu tenho aqui essa opção chamada Depth Map Preview, vou selecionar, e aí eu tenho essa visualização que é fácil de perceber, né, essa área escura é o que vai continuar em foco, aqui em cima e aqui embaixo vai ficar desfocado. Então, como eu falei, uma das grandes vantagens de você emular isso na pós-produção é você ter mais controle. Às vezes no set, você por um pouquinho pode acabar errando e não ter como corrigir. Então, por exemplo, aqui ó, eu vou mudar aonde que eu gostaria o foco, certo? Eu quero mais acima, ali onde está aparecendo o cara. Eu subi, opa, pronto, tá aqui em cima. Aqui, se o foco vai ser maior ou menor. E aqui eu posso, então,
minimizar a área inferior ou a área superior aqui, no Near e Far Blur Range. Vou desligar aqui. Agora, conhecendo os controles, né? A bem da verdade, eu liguei isso aqui mais para demonstrar, para vocês entenderem. Agora que você conhece os controles, você pode puxar à vontade, ajustar aqui como você prefere. E não se esqueça aqui em cima, tá? Muita gente esquece de voltar, né? Vai rolando os controles para baixo e esquece de ver as coisas em cima. Aqui a gente tem a força, tá? É muito importante, a força desse desfoque. Então, no meu caso aqui, ó, vou tirar tudo para você ver. E eu vou levemente desfocar e achar aqui o efeito que eu quero. Vou dar um play aqui nesse resultado que, poxa, é muito, muito legal. Pronto. E a gente pode partir para o nosso próximo efeito. Agora eu vou fazer uma demonstração com mais um efeito. Dessa vez eu vou integrar também outras ferramentas, só para você saber que está tudo conectado aqui dentro do DaVinci Resolve. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, então, no meu próximo exemplo, e eu vou aplicar um efeito de mosaico. Vou acessar lá, digitar aqui Mosaic, pronto, Mosaic Blur. Nesse caso, como eu tenho aqui um node balance, já foi feito o balanço desse material, vou puxar para cá, criar um novo node, pressionei Alt S no Windows ou Option S se você estiver no Mac, e aqui é que eu vou colocar o Mosaic Blur. Vou arrastar, coloquei. No momento ele está fazendo na imagem inteira. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Você vai muitas vezes precisar da área de efeitos conectado junto com a parte das ferramentas que a gente viu anteriormente. Então no meu caso, eu vou acrescentar aqui um Power Window, porque eu não quero isso acontecendo na imagem inteira, é só no rosto dele. Então eu vou ligar aqui um Power Window circular, vou rapidinho encostar aqui nele, pronto. E só para vocês lembrarem, né? Isso é um vídeo. Sempre lembrem de dar play no teu material. Então a gente precisa também fazer tracking. Vamos relembrar como é que a gente faz? A gente acessa aqui do lado do Power Window a ferramenta de tracking, ok? Em português vai estar escrito como rastreador. E você vai usar esse botão para ele fazer o tracking para frente. Ele vai detectar o movimento, super curto o vídeo, e a gente pode passar o mouse devagarinho só para confirmar que está tudo certo. Estamos chegando nos últimos assuntos desse vídeo. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o gerenciamento dos seus estilos, das suas correções de cor. Então, como é que você pode copiar, colar, salvar, mandar para alguém, receber de alguém, tá? É isso que a gente vai cobrir agora. Então, nesse meu primeiro clipe, a gente chegou a fazer um still, tá aqui salvo, e vamos supor que a gente queira guardar aqui também. A gente quer essa mesma coloração aqui. Eu vou eliminar essa área da direita aqui de efeitos, que eu não vou mais usar, porque eu vou querer um pouco mais de espaço, e vamos tentar aplicar diretamente aqui esse still na imagem. A gente pode aplicar aqui com o botão direito, vou usar essa função Apply Grade. O que eu quero que você preste atenção? Dá uma olhada na área de nodes, você vai perceber que eu tenho lá um node chamado Match. Tá? Esse node é importante, foi onde foi feito a correspondência de planos, o casamento das duas imagens. Tá? Então, se eu apertar aqui Apply Grade, vocês vão ver que eu perdi aquele node de Match. Então não é tão simples assim, não é simplesmente copiar e colar. Você não vai usar, na verdade, tanto essa função Apply Grade quanto você pensa, tá? Porque aqui o que a gente fez foi para essa imagem e para cá a gente perdeu o Match, que era importante, ficou totalmente diferente. Então eu vou voltar aqui, vou pressionar Command Z aqui no meu Mac ou Ctrl Z no Windows. E o que eu quero é acrescentar esse still depois do Match. Então é um pouco diferente. Isso é mais comum de vocês precisarem usar. Então eu vou clicar com o botão direito, vou procurar a função aqui Append Node Graph. Append Node Graph significa, depois dos nodes que já existem, coloca esses novos que estão aqui no still. Então, repara que o Match vai continuar e os outros dois vão ser criados. Foi criado lá embaixo, ó, mas a gente pode puxar aqui para ver. Vou reposicionar aqui. Pronto. E aí a gente consegue ver que começou a ficar mais parecido, né? Porque o primeiro node foi muito importante, foi para deixá-las parecidas, não podia ter tirado aquilo de jeito nenhum. Sinceramente, para essa imagem aqui, eu acho que o contraste para mim não precisa, eu vou simplesmente deletar ele. Então ainda não ficou perfeito, claro, você vai precisar de mais um tempo, mas o que é importante que eu quero que você entenda? Não é tão comum a gente sair copiando todos os nodes de uma vez só. É mais comum a gente copiar partes dos nodes. Então copiar e colar nodes individuais, a gente já viu no vídeo anterior, e aqui usar essa função Append Node Graph
para ele manter os nodes que existem e acrescentar outros nodes depois. Vou voltar aqui em cima então, selecionar de novo meu material. E o que eu quero te mostrar agora? Como é que você faria para guardar esse still ou para mandar para alguém esse still? Então aqui com o botão direito, a gente tem aqui uma opção chamada Export. Quando eu clicar aqui no meu, ele vai pedir para eu dar um nome. Então eu vou chamar isso aqui de um look azul. Vou escolher onde eu quero salvar. Então eu vou pedir para salvar aqui no meu desktop, na minha área de trabalho. Vou apertar aqui Export. E eu quero te mostrar como é que isso fica no seu computador. Então aqui abri meu sistema operacional e você consegue ver que um still, na verdade, são dois arquivos. O arquivo DPX é a foto, é a imagem que você vê lá na galeria. O arquivo DRX são as informações, tudo que você mexeu ali na parte de cor. Então sempre que você quiser salvar isso, mandar para alguém, você precisa mandar esses dois arquivos, tá? Seguindo em frente, agora eu vou te mostrar então como você faz para receber um still, ou um arquivo DPX com um arquivo DRX, tá? Aqui com o botão direito também, se algum colega, algum amigo quiser compartilhar stills com você, o que você vai ter que fazer é vir aqui, escolher a função Import. No nosso material de download eu tenho um still salvo, tá? Então vou aqui no desktop, dentro do nosso material de cor, a gente tem aqui stills. Tá vendo aqui? Me mandaram de novo os dois arquivos. Eu posso selecionar qualquer um dos dois. O importante é que eles estejam na mesma pasta, tá bom? Eles têm que estar juntos. Então, vou pegar aqui e selecionar um, vou apertar Import. Pronto. Tá carregado aqui para mim e eu vou escolher qual clipe que eu vou aplicar. No meu caso, eu vou aplicar aqui no clipe 9. O clipe 9 está vazio. Esse still foi feito, por exemplo, por um outro colorista que está trabalhando comigo. Eu quero simplesmente usar as configurações dele aqui nessa imagem. Então, botão direito, e a gente pode usar a função Apply Grade. Já que não tem nenhuma outra informação lá, a gente pode simplesmente passar por cima. Então, vou apertar aqui Apply Grade. E é isso, você tem acesso a todos os nodes, você sabe tudo que ele fez. Você vai poder mexer aqui e remexer quantas vezes você quiser e até salvar outras versões do still que ele te mandou. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha te inspirado positivamente de alguma forma e quero que você conheça o fórum da Blackmagic Design, forum.blackmagicdesign.com, onde você pode conversar com outras pessoas, outros usuários, a equipe técnica, é super legal, e também conheça a área de treinamento. Na área de treinamento você vai encontrar muitos outros vídeos como esse de todas as páginas do DaVinci Resolve. Você também vai encontrar material didático, vai encontrar exercícios para você fazer download, e você pode até fazer um exame de certificação oficial da Blackmagic Design, ok? Então, fico por aqui, nos vemos na próxima. Um abraço, tchau, tchau.